Nós estamos aqui para falar mais um pouco para você sobre avivamento. A chama pode mudar uma nação. Isso mesmo, avivamento, muita gente pensa assim, o avivamento é somente para quem está dentro da igreja. Eles veem alguém falando em línguas estranhas, talvez vejam algumas curas, e ele acha que já é o avivamento. Não, isso é parte do avivamento. Mas o avivamento mesmo se estabelece como um conjunto, e dentro desse conjunto, a salvação, a libertação, a transformação da sociedade. Muitas coisas vão mudar à sua volta, no seu bairro, na sua região. Se há avivamento, se há manifestação do Espírito, as pessoas começam a ser tocadas, caráteres começam a ser restaurados, visão começa a ser transformada, as pessoas começam a ter um outro ponto de comportamento, de comunhão, e aí começa a mudança. Os bares que estão de repente perpetuando ali a dependência química e muitas vezes a prostituição, começam a ser fechados, não fechados simplesmente, mas trocados por outro tipo de comércio. As pessoas daquele local começam a ter transformação. Olha, deixa eu ler um texto para você talvez vai me entender. Aqui em Atos 2,42 fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitar. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você percebe que trouxe para eles união, comunhão, mesmo propósito, mesmo objetivo, e não objetivo em causa própria, mas sabendo que iam ajudar todos. Quem tinha algo para dar, colocava lá junto, num celeiro, num lugar determinado pelos apóstolos, e eles ministravam, todos comiam, todos tinham alguma coisa. Não é que todo mundo dava tudo que tinha, não é isso. Porque tinha gente que tinha 2 propriedades e cedia uma. Tinha gente que tinha de repente algum recurso sobrando, ou tinha uma plantação, e tirava uma parte e designava para eles. A ideia era sim de não faltar para ninguém. A ideia era sim de todos terem. E aí vai colocando aqui de uma forma especial e fala assim: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando a palavra de Deus entra, quando o Espírito de Deus se manifesta, quando o avivamento acontece, não é alguma coisa reservada, não é alguma coisa separada, não é alguma coisa que é só para um, só para dois, só para uma igreja, mas toda aquela região começa a viver a intensidade do avivamento, da manifestação do Espírito. Ele fala aqui no final que eles estavam felizes, alegres, quer dizer assim, ninguém estava roubando ninguém estava tentando tirar proveito de ninguém estava usufruindo das coisas dos outros, todos estavam no mesmo propósito, no mesmo objetivo. O que nós queremos dizer com isso? Quando há avivamento, há quebrantamento de coração. Quando há quebrantamento, a palavra de Deus se cumpre. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu nunca vou conseguir ficar em paz se eu sei que tem uma família ali fora que está tendo problema no casamento. Tem filhos que estão aí precisando ser libertos das drogas, da dependência química, qualquer que seja ela. Pessoas que estão de repente se prostituindo para ganhar dinheiro. Ou você começa a levar a mensagem que é a mensagem de Cristo. Você começa a permitir que o Espírito Santo entre nos lugares. E talvez você pense que é a força própria, mas não é. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que converte. Ou seja, nós precisamos ter a coragem, através do avivamento, para chegar lá. Porque quando nós chegarmos lá com a manifestação do Espírito Santo, o restante quem falar será o Espírito Santo. Por isso que a visão de avivamento é muito mais profunda e transforma não simplesmente a vida de uma pessoa, de uma igreja, mas ela começa a mexer em toda a sua periferia, e tudo que estiver à volta dela começa a ser tocado. Todas as famílias, todas as casas, talvez as empresas, as pessoas que estão em volta começam a ser alcançadas através da oração, através do clamor, através da unificação da mesma posição, ou seja, todos buscando ao Senhor e estando dentro da manifestação de Deus. Começa numa oração? É verdade. Começa numa busca dentro da igreja, porque isso traz força, restabelecimento, e se estabelece através de um jejum? É verdade. Aí alguém diz assim, mas o jejum
existe mais, não é necessidade. Toda vez que a nossa carne prevalece, e nos dias de hoje o que mais nós temos visto é as pessoas falarem, mas não se utilizarem daquilo que falam, pregarem, mas não fazerem ou não realizarem aquilo que pregam, aí começa. Por isso o jejum, porque o jejum traz quebrantamento. O jejum faz com que a sua carne não domine seu espírito, mas seu espírito domine sua carne. É uma intimidade chamada de Deus, para Ele trazer em nós mais e mais a presença do Senhor. Quem faz jejum sabe do que eu estou falando. Quem não faz deveria fazer para provar um pouco disso. Quando você começa a clamar e entrar numa dimensão, numa posição para entrar na visão de Deus, o inimigo pode tentar segurar. O mundo pode tentar bloquear. Os amigos podem vir com histórias que estão loucos, como aconteceu no próprio livro de Atos, lá no capítulo 2, mais ou menos, versículo 14 e 15, fala que aqueles homens que estavam em volta chamaram aqueles que estavam falando na mesma língua, ou em línguas, de embriagados, de bêbados mesmo. E de repente fala, não, Pedro se levanta, não, eles não estão embriagados. Por quê? Porque quem não tem avivamento, quem não tem a presença do Espírito Santo, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Por isso nós nos enchemos, nos preparamos, buscamos levar as pessoas fora da igreja para que todos sejam avivados pelo mesmo poder, pela mesma autoridade, pela mesma manifestação. É um desejo que tem que arder no seu coração. É uma posição que tem que acontecer dentro da sua igreja, de onde você congrega, para que você consiga ter essa graça, essa força para ir além das paredes e alcançar quem está lá fora. Você precisa se abrir a falar com todo tipo de pessoas. Alguns dizem só com os pobres, outros dizem só com os estudantes. Não, é para todos. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, não existe, Deus não faz separação ou diferenciação de pessoas. Ele quer ver o fogo arder nos corações e isso trará mudança na sua cidade. Se você quer diminuir a intensidade das drogas, enche aquele lugar da presença de Deus. Manifeste avivamento. Se você quer transformar jovens que estão às vezes em visão distorcida, ou prostituição, ou qualquer outra coisa, traga o avivamento. Se você quer mudar um baile funk ou qualquer outra coisa, comece mudando as pessoas, porque aquilo é um resultado. O baile funk é um resultado, ele não é a origem. A origem são as pessoas. Nós muitas vezes queremos proibir uma situação, e quando nós vamos proibir é onde o efeito mola acontece, vem uma força muito maior contrária. Mas quando nós começamos a tocar e transformar pessoas, pode ser na faculdade, pode ser no colégio, pode ser na rua, pode ser nos parques, você vai ver que toda a sociedade começa a mudar e daqui a pouco, quando você menos espera, todos esses índices lentamente começam a baixar. A verdadeira paz não está naqueles trabalhos que são feitos aí, às vezes por artistas, fazendo o sinalzinho das duas mãozinhas. Não. A verdadeira paz está em Jesus Cristo. Ele é a verdadeira paz. E Ele é a determinação, a declaração de um verdadeiro avivamento. Por isso o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, para que a gente possa ser testemunha de Cristo aonde for necessário. Testemunha é aquele que viu, aquele que participou, esse é o testemunha. O Espírito Santo vai te levar a ver e a participar, e você vai viver o avivamento. Sua casa será tomada, seu trabalho será tomado, se você estuda, sua escola será tomada, e aí as coisas vão acontecer. Nós, aqui da Aliança da Paz, começamos um trabalho nas faculdades, e aí de repente parecia ser algo até estranho, algo que as pessoas diziam assim: vocês são loucos, vocês vão querer juntar na hora do intervalo pessoas para falar de Jesus? E agora já começaram a aparecer os testemunhos de gente curada, de família transformada. Por quê? Porque não existe lugar, quer em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra de Deus. Paulo já falava isso. O avivamento vem quando você quiser, quando você desejar, quando você se abrir, e aí o Espírito Santo poderá te usar de uma forma especial. Receba essa manifestação e eu creio que Deus vai usar você para mudar muitas vidas através do avivamento. Se você gostou, você curte, você compartilha, você deixa aí o seu comentário. Eu quero ouvir você falar.